Olá, tenebreiros, tenebreiros do Brasil e do mundo, tenebreiros de plantão, tenebreiros mirins, tenebreiras mirins. Ô pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho aqui, tô aqui no meu sentário, tô dando uma olhada aqui nos besouros. E enquanto que eu tô trabalhando aqui, fazendo alguma coisa aqui, a minha cabeça dá uma melhorada, né? Porque é sempre assim, né? Pra cabeça. Eu gosto de ver muitos vídeos, né? E eu vejo vídeo chinês, vídeo americano, de toda a parte do mundo. Eu gosto muito de ver isso. Principalmente na criação de insetos, de pássaros, de animais exóticos. O que está acontecendo aqui no meio do Brasil sobre animais exóticos. Eu vi uma coisa muito triste essa semana de pessoas que foram apreendidas, acho que em Joinville, aqui em Santa Catarina. Criadores que... pegando, né, pássaros da fauna, né, cara? Pegando pássaros da fauna, com armadilhas e tudo, né? Tem muita gente ainda que faz isso. E, sabe, eu assim, no começo... Quando você começa a entender todo esse meio, aí eu consigo entender agora o porquê muitas vezes o lado A não entende o lado B e nem o lado B não quer entender o lado A. Na verdade, né, nós temos vários criadores pelo Brasil inteiro que são legalizados. E esses criadores merecem os parabéns nossos, por fazer tudo dentro da lei, né? Pagam a taxa para o IBAMA, para o governo, tem toda aquela diretriz que se pede para um criador ter. E é legal isso, porque isso dá uma melhorada na visão do IBAMA e dá uma melhorada para os criadores, né? A gente vê algumas coisas erradas acontecendo aí, mas, né? No caso dos legalizados, né? Agora os não legalizados é um problema sério. Porque eles usam pássaros da fauna, não legalizados, eles tiram esse pássaro da fauna e colocam preço de um pássaro legalizado. Muitos fazem isso. E outros não. Outros botam um preço abaixo, mas a maioria, assim, que eu percebo em grupos, que eu tava tudo ali, tem preços de pássaros legalizados. Então, por que eu compraria um pássaro que não é legalizado? Por R$500 a menos, né? Porque a gente tá falando aqui agora, a gente tá falando de quem pode comprar, né? Os caras fazem rolo lá de 3 mil, 4 mil, 5 mil, até muito mais. Eu tô falando aqui a média. A média por pássaro aqui, R$1.000. Eu vejo muitos trinca-ferros sendo vendidos 700, 600. Fêmea por 300. Eu vejo por 3 mil, vejo por 1.000, 1.500, né? É o que mais parece no grupo. Legalizado é mais ou menos esse preço também, tá? E daí aqueles que ganham troféu, isso, aquilo, daí vão ganhando prêmios, né? Porque daí a pessoa quer tirar... Porque daí o passarinho não vale só mais pelo canto. O pássaro daí vale pela genética que ele tem. Pelo peito, pena, pelo canto, pela sua saúde. Então o cara vai investir num pássaro desse para tirar genética, para poder fazer mais filhotes com a genética desse pássaro, para produzir melhor, né? Ter pássaros mais bonitos. Muita gente, genética não tem nada a ver. Então, quando a gente fala de genética, é o padrão do pássaro, né? O padrão do pássaro, o músculo, as asas, toda aquela coisa do animal. É igual a galinha que o pessoal faz, né? As galinhas vão tirando padrões, né? Não, isso aqui é o melhor galo, isso aqui é a melhor galinha. E as codornas também. Eu comprei, agora eu vendi tudo. Vendi todas as minhas codornas, tá? Fiz um preço ali, foi vendido tudo. E quando eu comprei do criador Oliver, lá de Minas Gerais, tá? Então veio tranquilo, veio bonitinho, a chocadeira, tá.
E eu percebi que as codornas que eu comprei, que ele sempre fala de, ó, minha genética é a melhor, era diferenciado quando nasceu os filhotes e depois nos 35 dias tudo empenadinho, bonito, cara, tu via, você via a codorna da Oliver, com aquelas codornas que eu tinha aqui, totalmente diferente. Os meus vizinhos aqui tem codorna de gigante também. A do Oliver tinha muito mais peito. Olha, eu tô fazendo propaganda aqui do cara, não tá pagando não, tá? Mas tinha muito mais peito, mais tamanho. Então, querendo ou não, você trabalhando com uma boa genética faz sentido. E assim também eu falo aqui pra vocês do inseto. Do inseto, você vai colher o quê? Você vai tirar os melhores besouros, né? A melhor caixa que está produzindo. É dali que você tem que fazer o padrão da sua caixa. Você pega você tem 10 caixas de besouro, como eu já falei. 10 caixas de besouro. Aí você tem a mesma quantidade de besouro nessas 10 caixas. Aí você percebe que uma caixa, ela colocou muito mais ovo e te deu muito mais produção. Então, para você ter um melhor desempenho na sua produção, você vai pegar aquela caixa, não vai vender. Você vai pegar aquela caixa para produzir. Você não vai pegar uma caixa mediana para produção. De forma alguma. De forma alguma. Então você tem que fazer isso. Então esse tem que ser um padrão. Não é um padrão que eu escolhi, eu, André Luiz, o Dedé do Teneb escolheu, não. É um padrão que eu investiguei, é um padrão que eu já vejo há anos, e eu venho vendo, venho analisando, venho conversando com biólogos, entomologistas, né? E é esse padrão que a gente vai pegando. E esse padrão, eles também usam lá fora, e usam aqui no Brasil também. E é o padrão para todos os animais que se tem em criação em casa ou em fazendas. O gado também é assim. Então eu achei bem legal isso aí. Qual o resultado? O resultado é o positivo. A gente tem um baita de uma produção maior. E daí essa semana eu vendo aqui uns criatórios aí, que eu gosto muito de ver, gosto de conhecer as pessoas, né? A gente não tem condições de conhecer todo mundo pessoalmente. E daí eu tava vendo ali, aí na metade do vídeo me deu até um desânimo, o cara falou. Aí a gente vê como a gente como criador de inseto, tem muita informação para passar ainda para criadores de pássaros. Né? Que às vezes ele só tem uma visão, mas existe uma outra coisa por trás que eles ainda não, alguns não entenderam, a maioria entendeu, alguns não entenderam. Aí eu me lembro da frase, tem tenebro para vender aqui, tava na feira. Aí o cara falou, cara, eu deixei uma caixa lá, choveu, aí sequei, agora tá produzindo de monte. Tá produzindo de monte, tá, e os tenebros estão doentes? Estão passando doença para os pássaros? Ele não analisou isso. Os tenebros podem viver com fungo, assim como você. A gente pode estar doente, viver por anos, transmitindo uma doença para uma outra pessoa. Aí é que tá. Que nem explicar aqui para vocês, que nem uma pessoa que tem AIDS. Hoje tem remédio, graças a Deus. Mas uma pessoa que tem AIDS, ela transmite AIDS para outras pessoas. E se você tiver com um tenebre assim doente, porque você não manuseou direito, deixou a desejar na criação, esse tenebre está se produzindo e está produzindo com fungos que está repassando para os seus pássaros, porque você desencadeou algo que você achou que não ia fazer mal. Então esse é hoje, eu acredito, o grande problema nos criadores de pássaros e criadores de insetos. Que eles fazem a burrada, né?
E daí vê o resultado positivo depois e vão tocando para frente, sem saber o que realmente está acontecendo na caixa. Então vocês veem que são fatores gigantes, fatores pequenos que se tornam gigantes. E a gente não fala aqui falando besteira. Por quê? Porque depois que eu mudei toda a minha tática de criação, todo o meu manuseio, mudei o meu manuseio, o meu modo de ver o tenebro, eu comecei a ver resultados melhores. Por exemplo, eu tinha um problema de uns 3 anos, 2 anos e meio pra cá, que quando a larva chegava adulta, essa aqui vai virar pupa, ó. Tá? Essa aqui vai virar pupa. Ó, ela tá meio aqui dormindo. Aqui. Quando ela chegava nesse tamanho, 25% ou até 30% ficava pretas. E aí tinha mais uma porcentagem que ficava a pupa ficava preta, e eu tinha aí uma porcentagem entre 50% e 55% de uma caixa que viria a virar besouro. E às vezes até menos que isso. Então, não, aí todo mundo, é doença tal. Cara, aí fui trabalhando aos poucos e vendo todo o meu manuseio, como é que eu estava fazendo, o que eu estava deixando a desejar, os erros pequenos que muitas vezes a gente deixa passar. Hoje, depois aí de quase 1 ano trabalhando com isso, eu vi um resultado positivo. E eu posso dizer para vocês que eu estou muito contente com esse resultado. Muito contente com esse resultado. Então a gente ainda tem muito que passar ainda para os criadores de pássaros. Temos muito que passar ainda para entender sobre criação de tenebro e principalmente as pessoas que vão muitas vezes compram o tenebro sem saber da sua origem. Que tem isso agora. Tem isso agora. Porque nós aqui procurando agora trabalhando, eu quero saber de onde é que vem essa origem do meu tenebro. Se essa genética é boa. Se esse criador cuidou bem. Ele não está me passando nada doente. Como é que é a criação dele? Então, hoje saber disso é muito importante. Porque você vende um alimento vivo para pássaros caros, gente que é doente pelo que faz, e a gente também tem que ser 100% com esses caras. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é só de tenebro. Nós estamos falando de barata, nós estamos falando de outros insetos. O bem cuidado, você vai ter um melhor resultado e o seu cliente vai ter um melhor resultado. Porque você está produzindo algo na sua criação de tenebro para que ele produza algo também bom. Que lá na frente ele tenha 100% de resultado. Porque se você avacalhar na sua criação, ele vai ter um resultado e ele não vai achar o problema. E ele vai desanimar. Então o nosso negócio aqui é animar também os criadores. A procurar soluções para eles, para deixar bem o seu animal exótico. Desde pássaros, desde outros animais, né, exóticos, né? Então nós temos aqui realmente que trabalhar bem. Esse é o Café com Tenebro. Meu nome é André Luiz, você que está me assistindo aqui, somos criadores de tenebro, de baratas, de grilos. Vamos trazer ainda um pouco mais de informações a respeito da criação, mais imagens, e as coisas estão acontecendo. Vocês estão vendo essas caixas aí, né? Tá havendo umas mudanças aqui no Tenebros. E a gente vai continuar com os vídeos aí, tá? Obrigado você que deixa um comentário,
você que deixa um like, você que está se inscrevendo no canal, porque esse canal aqui não fala besteira não, esse aqui o assunto é profundo. O assunto é profundo a respeito do Tenebre. Um abraço para vocês, bom final de semana.